Continuando nossa meditação sobre a presença dos anjos em nossas vidas, quero meditar aqui hoje com vocês este texto do primeiro livro de Reis. Vou ler aqui para vocês, então prestem bastante atenção. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste com a vida deles. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a sua vida. Chegou a Bersabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Abriu os olhos, e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois tornou-se a deitar-se. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, eu já fiz alguns comentários sobre este texto. Primeiro, temos a imagem de Jezabel aqui. Quem é Jezabel? Jezabel é uma das piores pessoas, uma das piores personagens das Sagradas Escrituras, uma mulher, digamos assim, nefasta. Ela talvez seja a prefiguração de toda a maldade que há na Sagrada Escritura. Pode ter um personagem que é mau dentro da Sagrada Escritura, lembre de Jezabel. Passou alguém mau, alguém infernal na sua vida, lembra de Jezabel. Lembrar do diabo, lembra de Jezabel. Se alguém te chamar assim, seu filho de Jezabel, é pior do que qualquer outra coisa. Saiba disso. Jezabel é esta, a maldade, a própria maldade em pessoa. Através dela entraram pecados gravíssimos em Israel. Para você entender, o povo de Israel estava sendo governado naquele momento por Acabe. Acabe, ele é nada mais, nada menos que o esposo de Jezabel. Então, ele não tinha pulso forte, Jezabel era mais forte do que ele, manipuladora. Então, ela introduziu, por meio de Acabe, introduziu todo tipo de idolatria e pecado. Vejam, algumas coisas que ela fez. Ela introduziu o culto a Baal e a Aserá, são deuses pagãos. Depois ela construiu altares, destruiu outros, construiu templos para os falsos deuses, promoveu banquetes pagãos. Ela assassina inocentes a sangue frio. Tem um episódio onde o Acabe ele quer uma terra, quer uma vinha, só que lá existe um camponês lá, chamado Nabote. Então ela começa a fazer uma gambiarra lá, e ela se passa pelo próprio rei, e faz uma coisa toda, falsidade ideológica e tudo mais. De repente ela assassina esse homem e fica com a vinha e dá de presente para o seu esposo. Ela manipula pessoas, manipulação de testemunhas, manipulação de pessoas, só para conseguir matar, para matar e conseguir aquilo que ela quer. Ela é corrupta, ela tem envolvimento com feitiçaria, encantamentos, seduções, perseguições àqueles que não estavam ao seu lado, perseguição e morte.
quem não estava do seu lado. Promovia orgias, prostituição e provavelmente, por conta do culto a Baal, ela promovia até sacrifício de crianças por conta dos deuses que ela cultuava. Esta era Jezabel. É o próprio diabo, né? Chegou um tempo que por conta de tudo isso não havia mais profetas em Israel. Só existia os profetas de Baal e um profeta somente, Elias. Ele era o único que restara. Então, Elias ele começa a lutar com toda a sua força, mandato do Senhor, para restabelecer o poder de Israel, a graça em Israel. Então, ele faz um desafio com todos os profetas de Baal. Ele chama os 450 profetas de Baal e ele propõe um desafio: tragam a sua oferta, venham para cá, e pela força da oração, o Deus que fizer cair fogo do céu e queimar a oferenda e consumir a oferenda, este é o Deus verdadeiro. Então se juntaram, imagina a cena, se juntaram 450 profetas de Baal. E eles ficaram lá rezando. Rezaram até a metade do dia. E nada. E Elias, nada provocador, começava a incitar. É isso daí? Não estou vendo nem um foguinho, hein? Vixe! Começava a provocar, né? E nada, e rezavam. Segundo, né, a Sagrada Escritura, mais ou menos ali, eles ficaram 15 horas rezando. Não desceu nem um foguinho do céu, nada. Eles entraram, inclusive, em êxtase, mas não desceu um fogo. Ou seja, né, isso é para a gente aprender que rezar não significa que eu vou entrar em êxtase. Aliás, entrar em êxtase não tem nada a ver com santidade. Os profetas de Baal entraram em êxtase, mas não desceu o fogo do céu. Então chegou a vez de Elias. E antes de qualquer coisa, o que ele fez? Acredito que para provocá-los, né? Ele encharcou a terra. Ele fez meio que uma vala em volta, ele encharcou, ele colocou a água e tal. Depois ele pegou a lenha de baixo, ele encharcou a lenha, colocou a água na lenha. Pegou a oferenda, encharcou a oferenda. Ele fez uma prece: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, mostra hoje que Tu és o Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e que é por ordem Tua que fiz todas estas coisas. Atende-me, Senhor. Atende-me para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus e que convertes os corações deles. Demorou 1 segundo. Ele acabou de falar, caiu o fogo do céu, secou a oferenda, a vala, a lenha, o fogo consumiu toda a oferenda. Fez chover no molhado. Então, esses 450 profetas de Baal morreram, foram mortos. Por causa disso, enfurecida, Jezabel corre à procura de Elias e manda um mensageiro para amaldiçoá-lo, conforme nós vimos no texto que eu acabei de ler. Primeiro ele manda um mensageiro, né, para amaldiçoá-lo e para jurá-lo de morte. Eu te amaldiçoo e me amaldiçoo, que eu esteja morta agora, se é esse mesmo horário, se isso não acontecer, eu vou te matar. Se prepare, eu vou atrás de você. Elias não é bobo nem nada, o que ele faz? Foge. Veja, né? Elias enfrentou, você vê como que essa mulher é o demônio mesmo. Elias enfrentou 450 profetas, mas não enfrentou Jezabel. Você vê que essa mulher não é uma mulher muito boa. Ele foge no deserto, ele se encosta no junípero. Junípero é uma árvore, para quem não sabe. E o que ele faz? Fugindo de Jezabel, temendo a sua vida, temendo pela sua vida. O que ele faz? Ele pede a morte. Senhor, não dá mais. Não é para mim. Senhor, estou cansado.
retira minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele está falando dos pais dele, né? dos profetas que vieram antes deles, daqueles que fizeram grandes maravilhas. Eu não sou melhor do que esses. Retira minha vida. Eu não consigo lutar mais. Eu não consigo. Eu não tenho forças. Eu não sou bom. Bem, primeiro, para nós aprendermos, existem muitas Jezabéis querendo amaldiçoar a nossa vida. Muitas Jezabéis. Quando você se põe a ser um verdadeiro profeta do Senhor, quando você quer extirpar o mal da sua vida, a idolatria, toda espécie de egoísmo, de amor próprio, vícios, quando você quer emendar a sua vida nos caminhos de Deus, então se levanta alguma Jezabel, uma Jezabel exterior, cheio de inveja, é aquela inveja de quem não quer te ver feliz, é aquele mundo hostil, é o ódio das pessoas contra você. Você criará inimigos, você criará perseguidores, pessoas que a troco de nada perverterão situações, pessoas sem saber vão ser utilizadas para acabar com a sua vida. O que fazer, padre? Fuja. Fuja para o deserto. Fuja. Tem gente que perde tempo enfrentando Jezabel. Fuja. Enfrentar a maldade é ficar à beira da maldade. Enfrentar o maldoso sempre é perder. Por quê? Porque quem é mau não tem nada a perder. Quem tem a perder é você. Você tem. Não enfrente, fuja. Não se preocupe, aprende a lição. Jezabel, ela morre sozinha. Jezabel, ela morre sozinha, desonrada, desolada, abandonada até pelos próprios servos, aqueles que viviam à sua mesa. O fim de Jezabel é tristíssimo. Ela, se não me engano, Jeú, ele domina o reinado e ele encontra com Jezabel. Jezabel ainda tenta seduzi-lo e ela começa a criticá-lo. Você é aquele que matou o rei. Então Jeú manda jogá-la do edifício, pela janela, ela é jogada, os cavalos pisoteiam ela e ela é comida pelos cães. Nem teve um enterro digno. Esse foi o fim de Jezabel. Aquela que seduziu Israel termina devorada por cães, sem memória honrosa. Para nós aprendermos, se você fica conversando com Jezabel, é capaz que ela te leve à morte com ela. É assim, sempre é assim. Você vai destruir um círculo de fofoca, de maldade, de contendas. Se afastar é sempre a melhor solução. Por quê? Porque a maldade sempre acaba sozinha. Jezabel sempre acaba morrendo, comida por cães. É só pegar a história. Estou falando aqui da história de Jezabel, mas se você pegar a história de grandes tiranos na história da humanidade, eles sempre acabam sozinhos. Sempre acabam sozinhos. Sempre acabam de alguma maneira, tirando a vida, perdendo a vida de uma forma desgraçada. Sempre assim. Porque o mal até pode se propagar por algum tempo, mas é somente por um tempo. O que é eterno é de Deus. O que é de Deus é eterno. Mas existe também uma Jezabel que é interior. Todos nós temos uma Jezabelzinha dentro de nós. Uma Jezabel que habita no coração humano, aquele vício interior que persegue a alma, seja o orgulho, a sensualidade, a avareza, os apegos, as paixões. Aquelas paixões que perseguem a alma, aquela alma que tem sede de santidade, se vê tentada pelas paixões o tempo todo.
Basta se colocar na presença de Deus que as tentações redobram. Contra esta Jezabel interior, que cansa às vezes muito mais do que a Jezabel exterior, esta cansa muito mais, porque esta é lutar contra nós próprios, é lutar contra os nossos próprios vícios. E às vezes lutar contra a nossa própria carne, lutar contra os nossos próprios vícios, é tão cansativo que a gente quer jogar a toalha. Chega igual Elias no meio do junípero, no meio do deserto. Senhor, eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Me leva porque essa vida não é para mim. Me leva porque eu não aguento mais. Eu estou jogando a toalha. Senhor, chega, eu não quero mais. Não dá mais para mim, eu não quero mais lutar, eu não consigo vencer. Queridos, contra esta Jezabel, o segredo também é o mesmo. Corra para o deserto. Só que agora para o deserto interior. Não converse com a tentação, não converse com os vícios, não converse com as paixões, não converse com a Jezabel, converse com Deus. Corra para a vida interior. Não tenha medo das maldições, das más palavras, dos maus pensamentos, porque o Senhor não deixa desfalecido aqueles que a Ele se entregam. Ele não deixa desfalecido, Ele escuta a nossa súplica, Ele escuta o seu rogo. Talvez o que ainda falta para nós é fugir para o deserto. Talvez você ainda esteja dando alguma moral a estas vozes que têm te atormentado. Talvez você esteja dando alguma moral a estas maldições, a esses traumas, a estas más palavras, a brigas. Pare, fuja para o deserto interior, fuja para o coração do Senhor. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, eu sou o que Deus pensa de mim. Coloque um basta nisso hoje. Aqui no texto, Elias foge. Ele foge para Deus. Ele foge para encontrar-se com Deus. Ele é alimentado pelos anjos. Depois, este alimento, ele consegue percorrer com este alimento 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Ele foge. Ele quer encontrar-se com Deus. Ele é consolado. E como ele é consolado neste momento de depressão, neste momento de desolação? Ele é consolado por um anjo. Um anjo que vem, que oferece a ele comida. Esquenta para ele um pão numa pedra quente, dá a ele uma bebida. Porque assim, o anjo é esta figura que vem nos dar esta comida para muitos padres da igreja. Este pão é o pão da Eucaristia, o pão dos sacramentos. Por quê? O sacramento ele nos sustenta e nos faz caminhar dias e dias, deserto adentro. Os sacramentos, a Eucaristia. Alimente-se de Deus, alimente-se da Eucaristia, que você caminhará deserto adentro até chegar aonde Deus quer que você esteja. Alimente-se do Senhor, levanta-se. O anjo ele diz, né? Acorda Elias, levanta-te, come, pega, come, levanta-te que o caminho é longo, levanta-te. Esta é a figura dos anjos, e por isso, peça a intercessão do seu anjo, peça a intercessão dos santos anjos, porque Deus não nos deixa no tempo de maior prova sozinhos. Deus ele não nos deixa no tempo de penura sozinhos. Não, Ele envia santos anjos para nos guiar, para nos erguer a cabeça quando nós estamos na pior. Deus ele dá a providência divina a nós, para nos erguer. A graça de Deus novamente. O caminho é longo, o caminho é árduo. O texto, repito, né? O texto diz que Elias se levantou e caminhou por 40 dias e 40 noites, né? O número 40 é um número perfeito, um número que significa gerações. Ele andou muito.
O povo do deserto ficou 40 anos. Esse número 40 ele tem um significado, né? Elias andou uma geração. Ele andou muito. O Senhor, Ele quer te ver caminhando, não parado. O Senhor, Ele te alimenta para que você possa caminhar. Ele não quer te ver parado. Por isso, pare de escutar as Jezabéis que habitam, sejam externas, sejam interiores. Pare de escutar as más palavras, né? Às vezes você já escutou muita coisa na sua vida, né? Já te amaldiçoaram muito, às vezes pelos teus pais, pela tua própria família, às vezes por pessoas que você nem conhece, às vezes você fica preso a maldições que você nem sabe se existiu ou não. Tem tanta gente que chega aqui na igreja e diz: ai padre, acho que eu fui amaldiçoado, ai reza por mim, padre, que eu acho que fizeram alguma coisa comigo, contra mim, padre. Fuja para o deserto. Se o negócio está ruim, porque você não está rezando direito. Fuja para o deserto. Fuja para Deus. Coloque-se em Deus. É lá que nós vamos encontrar o seguro porto. É lá que nós vamos encontrar a solução, o livramento de todos os males, de todas as Jezabéis possíveis. Enfim, vamos rezar hoje e pedir para que o Senhor nos livre de todos esses males. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.